pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dalvec e a gente vai para mais uma aula do sistema cardiovascular. Agora dando uma pincelada na fisiologia, uma parte introdutória. Se você gostou, eu te ajudei de alguma forma, já vai deixando o seu joinha e se inscreve aí no canal. Dando uma revisão, a gente já falou que o sistema cardiovascular é composto pelo coração, que é a sua bomba, possuindo seus átrios direito e esquerdo e o seu ventrículo direito e esquerdo. Eles que vão se contrair de forma regular, sempre coordenada entre eles, sempre uma diferença de pressão para o corpo, ou seja, esse gradiente de pressão que gera a circulação por todo o corpo. Ele é composto pelos seus vasos, o sangue que vai correr pelas artérias e as veias que vão convergir e retornar esse sangue ao coração. Existem dois tipos de circulação, a sistêmica, aquela que sai do ventrículo esquerdo do coração e vai para todo o corpo, irrigando os tecidos, e a circulação pulmonar, que é aquela que sai do ventrículo direito, vai para os pulmões para ser oxigenado e retorna ao coração, para novamente ir para a circulação sistêmica, que vai irrigar todo o corpo. Para a gente entender um pouco a fisiologia da parte do cardiovascular, a gente tem que saber sobre o volume sanguíneo. Ele que sempre é constante quando está em normalidade. Outra coisa importante é que esse fluxo ele é direcionado sempre da onde tem mais sangue para onde tem menos sangue. Claro, existe um gradiente de pressão que vai sempre estar comandado pelo coração. Outra coisa que a gente tem que saber é que em necessidades urgentes, como em perigo, onde as suprarrenais vão levar aquela adrenalina, o sangue e o corpo sempre prioriza o cérebro, o coração, os músculos, para que tenham mais sangue em caso de emergência, como já citamos. Referente a essa parte do volume sanguíneo, também podemos destacar a parte da artéria muscular. Ela que vai estar controlando, já que em uma contração ou uma vasoconstricção, isso vai estar regulando o fluxo sanguíneo. Então, resumindo, as artérias musculares regulam o fluxo sanguíneo, já que elas podem se contrair. E indo para a microcirculação, que a gente pode citar, é que as arteríolas têm essa função também de regulação do fluxo. Indo agora para o percentual de distribuição, podemos começar dizendo sobre a circulação sistêmica, onde 84% do sangue está presente nessa circulação. E dentro dessa porcentagem, 64% do sangue estão contidos nas veias. 13% estão nas artérias e 7% estão nas arteríolas e nos capilares. Um destaque para você, 64% estão nas veias. Olha a quantidade de sangue que contém as veias, por isso ela também é chamada de reservatório de sangue. E continuando essa parte de percentual, a parte da circulação sistêmica já citamos que é 84%. E as outras porcentagens? Bom, na circulação pulmonar são cerca de 9% do total. E o resto que sobrou está no coração, o que dá aproximadamente 7%. Outra coisa que é importante a gente entender é a questão do fluxo sanguíneo. Ele que está diretamente relacionado com a área, ou a proporção de área dos vasos. Um exemplo que a gente pode dar é que o coração, as artérias vão levar o sangue do coração e vão se ramificando até chegar à sua parte mais ramificada, que é o capilar. Obviamente, se é maior a área, vai ser menor a velocidade nesses vasos. Ou seja, quanto maior a área, menor o vaso, menor a velocidade e maior a resistência. Em uma macrocirculação, a velocidade do fluxo sanguíneo é maior. E na microcirculação, a velocidade desse fluxo é menor, devido à área que é presente. Outro nome que é importante a gente saber são os fluxos laminar e turbulento. O fluxo laminar
é o que ocorre normalmente em uma pessoa saudável, nos vasos saudáveis, onde a velocidade da parede dos vasos é menor que a velocidade que está ao centro, ou seja, a velocidade do centro que corre no sangue desses vasos é maior que o sangue que vai nas paredes. Já relacionado ao fluxo turbulento, o próprio nome diz, vai ocorrer uma turbulência no sangue. Isso provavelmente ocorre pelo aumento de uma pressão ou por uma obstrução do vaso. Porém, isso é o que facilita você fazer a auscultação, por exemplo, como por promover um atrito e esse atrito promover as vibrações audíveis. Outro ponto a gente pode destacar é a resistência vascular, já que estamos falando do fluxo. Quando ocorre um impedimento desse fluxo sanguíneo, é o que chamamos de resistência vascular. E ela pode ocorrer por 3 fatores: o diâmetro dos vasos, o comprimento dos vasos e a viscosidade. E aí, na viscosidade, entra um parênteses. A viscosidade depende do hematocrito. Se você não sabe o que é hematocrito, é a percentagem ou a porcentagem que existem de hemácias no sangue, ou seja, a percentagem de glóbulos vermelhos existente no sangue, que o normal é 42% nos homens e 38% nas mulheres. Se eu aumento a percentagem de hematocrito, vai aumentar o quê? Vai aumentar a viscosidade. Claro, eu vou estar agregando células nesse sangue. Então, aumentou o hematocrito, aumentou a viscosidade, vai aumentar a resistência e o fluxo vai diminuir. E aí entra a parte da pressão arterial, que nada mais é que a força, ou seja, a força dessa pressão exercida sobre a parede dos vasos, que geralmente é medido em milímetros de mercúrio. Em contração, o normal do contração ventricular, ou seja, a pressão sistólica, a normalidade é de 120 milímetros de mercúrio. Já quando ocorre um relaxamento ventricular, ou seja, uma diástole ou uma pressão diastólica, o normal é de 80 milímetros de mercúrio. Porém, essa pressão é diretamente aquela que sai ao coração. Porém, nunca a pressão vai ser a mesma em todo o corpo. Por exemplo, nos capilares, a pressão é de 17 milímetros de mercúrio. Olha a diferença, então, vai perdendo pressão. E como já falamos, nas veias quase não há pressão. Por isso existem as válvulas venosas que auxiliam esse retorno. Então falamos da pressão que existe na circulação sistêmica, 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão sistólica, e 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica. Porém, falta a gente falar da circulação pulmonar, que seria basicamente de 25 milímetros de mercúrio e 8 milímetros de mercúrio. Claro, essa pressão sempre vai gerar um gradiente de pressão, que claramente vai estar facilitando esse círculo do sangue por todo o corpo. Uma coisa que a gente deve destacar é que os baroreceptores vão auxiliar uma regulação, uma homeostase em caso de aumento brusco da pressão, pela presença da resistência vascular. Ou seja, quando basicamente chega a 150 a 170 milímetros de mercúrio, os baroreceptores captam esse aumento e vai promover uma regulação da pressão. Porém, nem sempre isso é eficaz, porque olha a diferença da pressão de 120 milímetros de mercúrio, que é o normal, 150 é muito elevado. Então, normalmente, quando isso ocorre, os baroreceptores já não vão resolver, já que pode ter ocorrido algo mais grave. Então, pessoal, com isso a gente dá uma introdução nessa parte de fisiologia. Valeu!